sonhando nesse momento. Quase dormindo mesmo, que demorou tanto pra gravar isso aí. Não, também o vizinho não para de falar, né? A câmera é confortável. É. Se fosse na vida real, você estaria puta. Bom dia. Deixa eu dormir, pô. Bom dia, meu amor. Fazia tempo que você não me acordava assim. Eu sou uma idiota mesmo. Você me perdoa? Para com isso. Não precisa pedir perdão. Não quero mais que a gente brigue. Quero ficar bem. Eu também não quero brigar. Mas às vezes você me tira do sério. Eu sei. Não faço nada pra tirar do sério. Desculpa eu não ter te falado sobre a Aurora antes. Não tem nada com isso. Só se você me prometer que você não vai mais encontrar com ela. Gente, Essa minha mulher é ciumenta. A gente não tem nada, eu juro, é só trabalho. é só trabalho. Vamos ver, então. Tá, Que isso? eu vou Ameaça. tentar ser mais compreensiva. Você é linda. Você que é. Meu filho. Olha. Reconciliação é bom, né? Sapatonas. E beijo. É. Bem sugestivo. Fica só na imaginação das pessoas que estão vendo. Imagine. Ou não. Amor, o jornal já chegou? O café tá quase pronto. Já tô indo. Também? Só a bundinha mexendo. E dá uma pesada no clima. É, filho. Tava bom demais. Aconteceu alguma coisa? Escuta isso. Desaparecimento de infratores morais alarma Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, o Rio de Janeiro tem presenciado uma série de desaparecimentos que despertam temor e preocupação entre as autoridades e a sociedade. Os indivíduos envolvidos são rotulados como infratores morais, por pertencerem à comunidade nomeada como entendidos. O grupo enfrenta constantes perseguições e discriminação.
Segundo fontes policiais, as investigações ainda não apontaram um padrão claro, mas há fortes indícios de que esses sumiços estejam ligados a grupos extremistas que buscam curar a sociedade. Apesar da ausência de corpos ou pistas concretas, o crescente clima de intolerância e a falta de ações eficazes por parte das autoridades reforçam um sentimento de insegurança e medo entre os cidadãos que, à sombra de ameaças, veem suas liberdades cada vez mais reduzidas. Será que eles não foram para outro país em busca de liberdade? Não foram. Então Você acha que as lá já. pessoas iam embora assim, do nada, sem avisar ninguém? Por que não? Eu iria. Sem avisar seus pais, duvido. Tão bobinha, né? Provavelmente eu avisaria, sim. Mas depende. Eu teria coragem. Não acredito que você está falando isso. Eu acho que você não entendeu que as pessoas estão desaparecendo. Eu entendi. Eu entendi, sim. E eu espero que elas estejam bem. Olha, como eu não fui ontem lá na igreja, eu vou dar uma passadinha lá agora e aproveito e rezo pra eles. Viu? Tá bom? Não me E demora. na igreja, né? Claro, ela tem que rezar pelos outros. Tudo que ela pode fazer é rezar. Ué. É o jeito dela, o jeitinho. O ciúme é de Deus? Então, isso aí já é uma coisa... Padre, eu pequei. Conte-me seu pecado, que será absolvida. Gabriel. Eu gosto muito de uma pessoa. Na verdade, eu amo. Viu? Mas eu não posso ficar com ela. Essa pessoa é casada? Não. Gostar de uma pessoa não se configura como pecado, a não ser que você tenha mais alguma coisa a dizer. Eu tive intimidade com essa pessoa. Bom, ter intimidade fora do casamento, isso sim, se configura como pecado. Sim. Mas Deus sabe de tudo. E se Ele tocou seu coração para você estar aqui agora, se confessando, é porque o seu arrependimento é verdadeiro. Em penitência ao seu pecado, peço que reze 5 Ave Marias, 5 Pai Nosso, 1/3 da misericórdia e se mantenha em abstinência. Minha filha. Muito obrigada. Meu Deus. Você é uma mulher de fé. Deus irá lhe perdoar. Isso é verdade. Amém. Ficou linda essa imagem pra ter. Muito. 5 Ave Marias, 5 Pai Nossos. Gente, essa igreja é muito linda. Muito. E eu? É que com a sua beleza eu já estou acostumada. Entendi. Falou da igreja, falou da telinha. Olha que linda essa pulseira. Olha que lindo esse cabelo. Essa cara que não tá tão... Vaidade também é um pecado. Até fora de cena. E eu também. Amor. Ai, voltei. Marina? Cadê? Marina? Cadê? Gente, nem eu sei onde é que Não, tá. não, Deve estar contigo. Aposto. Esse marido meu, eu tenho documento, tem casal, tem tudo, tem. Cadê? Gente, vamos ficar sem saber. Não. Não foi isso que eu pedi. Musiquinha. Amei. Gente, que babado, hein? Esse aí começou bem, terminou... Cadê Marina? Babadíssimo. Gostei do gancho. Viu? Dessa vez a Aurora não tava lá na cama pra atrapalhar a gente, né? Que Mas a isso? Aurora nunca teve na
Ah, você que fica colocando. Meu Deus! Será? Na verdade, eu achei que a Marina ia rasgar o jornal na tua cara. Toda sonsa ali. Ah, eles devem estar viajando. Vou rezar por eles na igreja. Deus vai resolver todos os problemas. Aham. Tem que defender meu personagem, né? Então, realmente, é o máximo que ela poderia fazer. Ela não é ativista igual a Marina. É o jeitinho dela. Evangélica. Mas na visão extremista, né, religiosa, o que será que é mais pecado? Eu aqui pensando se eu faço a pergunta ou não. Eu acho que tá no mesmo... No mesmo nível? Sim. Tinha que estar, né? Pecado é pecado, gente. Tinha. Mas aí na cabeça das pessoas... É pior, né? Exatamente. Mas... Você vê que ela não fala, tipo, em nenhum momento ela, né? Fala que é uma Fala mulher. que é uma mulher. Uhum. Porque é uma questão bem complicada, né, mesmo. Até hoje imagina nessa época, né? Então, fica aqui, ó, questionamento, né? Mas acho que a tendência é melhorar, né? As coisas melhorarem. Eu Passo de acho formiguinha, mas... Sim, se você for comparar, acho que não tem... Realmente, assim, no todo não tem nem comparação. Mas a gente vê certos movimentos... Porque quanto mais a sociedade é progressista, a gente vê movimentos reacionários, né? Então, hoje em dia... Saiu até uma pesquisa, gente, falando sobre religiosidade agora, recentemente, um censo. E a maioria pegaram esse grupo de adolescentes, né? Nessa faixa etária. O maior grupo de evangélicos está dentro dos adolescentes. Olha que loucura. Mas isso Entendeu? é cíclico também, sabia? Exatamente. Geralmente, depois de período de muita liberdade, você tem a períodos de repressão. extrema A galera fica mais conservadora em reação a isso. Então, você tem uma galera jovem hoje que é muito conservadora. Entendeu? Que faz o movimento justamente o contrário. Você tem essas épocas em que as pessoas super tentam trazer um avanço e aí existe um grupo que se sente afrontado, que se sente acuado e o reacionário vem com tudo. E é muito louco mesmo também essa culpa católica que a Beatriz tem, né? Porque ela estava na cama com a pessoa que ela ama e depois ela vai para a igreja meio que se arrepender do que ela acabou de fazer, sabe? Então, é muito triste também viver assim, né? Porque de um lado é a sua fé, uma coisa que você respeita, e por outro lado é o seu sentimento. Então, acho que pensar também que muita gente ainda vive assim, sabe? É muito triste mesmo. Você realmente acredita que o que você está fazendo é errado. Deve ser horrível você viver, você não consegue se sentir bem em momento nenhum. Porque em uma parte da sua vida você está reprimindo, e quando você consegue exercer aquilo que te faz bem, você também não se sente bem porque vem a culpa. É complicado. Sim, e agora eu tô preocupada com a Marina, né, gente? Cadê ela? Onde está? Onde está? Cadê? Vamos ver.